Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início aí ao estudo dos espelhos esféricos. Então, espelhos esféricos, como eu coloquei aqui, é um espelho que pode ser definido como uma calota esférica, isso aqui é importante, calota esférica, que reflete especularmente a luz, ou seja, ele reflete a luz de maneira regular, assim como os espelhos planos. Eu tenho aqui dois tipos de espelhos esféricos. Eu tenho aqui um espelho côncavo e aqui do outro lado, do lado direito, eu tenho um espelho convexo. Exemplo de espelhos côncavos. Dá um exemplo aqui de um espelho côncavo. Os retrovisores laterais dos veículos são exemplos de espelhos côncavos. E exemplos de espelhos convexos. As lupas, as lentes de câmeras são exemplos de espelhos convexos. Gente, se a superfície externa da calota é refletora, olha só, tá vendo essa superfície externa? Se essa superfície externa ela é refletora, dizemos que o espelho é convexo. Então a parte externa reflete. Já se a face interna, se a face interna dessa calota reflete a luz, o espelho é côncavo. Só para fixar aqui a ideia, a diferença de espelho côncavo e espelho convexo. Elementos dos espelhos esféricos. Gente, alguns elementos de um espelho esférico provêm da superfície esférica que eles deu a origem. O centro da curvatura C do espelho ele coincide com o centro da esfera que originou a calota, porque essa calota aqui ela originou através de uma esfera que foi seccionada e originou esse espelho côncavo. Então, esse centro de curvatura designado por C, nesse ponto bem aqui, o centro, ele coincide exatamente ao centro da esfera que a originou. E, consequentemente, o raio aqui que vocês estão observando do espelho é o próprio raio da superfície esférica a qual pertence a calota. Chamamos de vértice V do espelho o ponto que corresponde ao polo da calota. A reta que passa por C e por V, essa reta bem aqui que passa nesse ponto C e no ponto V, é chamada de eixo principal. Coloquei bem aqui de vermelho. Eixo principal, que é essa reta que passa entre o ponto C, que é o centro de curvatura do espelho, e passa pelo ponto V, que é o vértice do espelho. Chamamos essa reta de eixo principal do espelho. Qualquer outra reta que passa pelo centro de curvatura do espelho é denominado eixo secundário. Todo espelho esférico, gente, tem o que chamamos de ângulo de abertura. Aqui o ângulo de abertura designei aqui com uma letra alfa. Tem esse ângulo, que é dado pela medida do ângulo ABC. ABC, que eu vou originar esse ângulo alfa. Sendo A e B, esses pontos aqui, opostos na base da calota. Conhecer os principais elementos dos espelhos esféricos, pessoal, é importante para a construção gráfica das imagens fornecidas por eles. Então, para facilitar melhor o estudo, eu coloquei aqui na legenda os elementos, ó, centro de curvatura, C, aí, esse ponto, raio,
o R, vértice, significa cada letra. Centro da curvatura C, raio R, vértice V, eixo principal, essa reta que corta o centro e o vértice, eixo secundário e o ângulo de abertura alfa. Coloquei um texto aqui para sintetizar mais as ideias sobre os espelhos. Os espelhos esféricos, gente, eles costumam fornecer imagens distorcidas dos objetos. Então, então esses espelhos eles têm esses costumes. Mas esse fenômeno, denominado aberração esférica do espelho, é bastante reduzido quando são obedecidas as condições de Gauss. Então, a gente vai ter que obedecer as condições de Gauss para que as imagens, né, as aberrações produzidas pelos espelhos esféricos, seja bastante reduzido. E uma das condições, temos duas, é que o ângulo de abertura tem que ser menor do que 10 graus. Aquele ângulo alfa que eu mostrei na figura anterior para vocês. O ângulo de abertura tem que ser menor de 10 graus. E outra condição, os raios de luz incidentes devem estar próximos do eixo principal, aquele eixo que corta o centro e o vértice do espelho, e pouco inclinados em relação a ele. Então temos essas duas condições para que reduza as aberrações esféricas, fornecendo essas imagens, essas aberrações, essas imagens distorcidas. Gente, temos aqui um objeto, um espelho côncavo e a imagem deste objeto. Está aqui, imagem I, objeto O e uma imagem deles, que chamei de I. Está aqui o espelho normal, está aqui o centro do espelho, centro de curvatura. E quando um par de raios de luz proveniente deste objeto O, está aqui o par, está aqui o primeiro raio que incide no espelho e está aqui o segundo raio que incide nesse ponto do espelho. Quando esses raios incidem em um espelho esférico côncavo e obedecidas as condições de Gauss e as leis da reflexão, que a gente já estudou, podemos traçar as trajetórias dos raios refletidos. Então, incidiu, refletiu. Incidiu no espelho o raio, refletiu. Aqui, ó, esse segundo raio. Incidiu e refletiu. Então, a reta normal que passa pelo ponto de incidência terá direção radial. Ou seja, ele passará pelo centro de curvatura do espelho. Se eu traçar aqui a reta normal, né? Aqui, ó, no ponto de incidência, essa reta normal ela vai incidir ao centro de curvatura do espelho, como eu já tinha acabado de falar. A imagem do ponto O, está aqui o ponto O, e está aqui sua imagem, ele se forma no ponto I, intersecção dos raios refletidos. Então, esses raios que foram refletidos e se interceptaram aqui nesse ponto, vai formar a imagem nesse ponto I. Observe que não é preciso prolongar os raios refletidos, fazer a prolongação aqui para a parte do trás dos espelhos, como a gente fez lá nos espelhos planos. Então, a imagem aqui que vocês estão observando, no caso, ela é formada na frente do espelho, caracterizando o que denominamos imagem real. Aqui, a imagem formada por um espelho côncavo é uma imagem real. Focos do espelho esférico.
Então, gente, em espelhos esféricos que obedecem às condições de Gauss, aquelas condições para que não ocorra imagens distorcidas dos objetos, a famosa aberração esférica. Então, observamos que ao incidir na face refletora do espelho um feixe de luz paralelo, está aqui o feixe de luz paralelo, ao incidir a essa face refletora, apresenta algumas singularidades que eu vou já explicar para vocês. Quando esses raios paralelos incidir aqui nessa superfície refletora. O que a gente observa em um espelho côncavo? Qual o comportamento dessa luz? Os raios que são refletidos, tá aqui, os raios paralelos incidiram aqui na superfície refletora e o que aconteceu? Elas refletiram, é claro, incidiu, refletiu. O que a gente observa? Que os raios refletidos eles vão convergir para o mesmo ponto, que eu chamei esse ponto de F, que está situado aqui no eixo principal do espelho. E denominamos como foco do espelho, que é o foco do espelho, onde os raios refletidos coincidam. Se eles estão se coincidindo nesse ponto, a gente chama de foco do espelho, beleza? Por causa dessa característica, gente, os espelhos côncavos também são chamados de espelhos convergentes. Olha só, todo espelho côncavo é um espelho convergente. O ponto F está no ponto médio do segmento CV. Ó. CV, está aqui o segmento CV e o ponto F, que é o foco do espelho, está no seu ponto médio, ou seja, está no meio. Então, se CV equivale ao raio desse espelho, então eu posso dizer que a distância focal, que é a distância entre o foco e o vértice do espelho, vai ser a metade do raio. Então, a distância focal, se você for calcular a distância focal, você vai utilizar essa fórmula. A distância focal de um espelho côncavo é igual ao raio dividido por 2. Vamos dar um exemplo aqui. Se esse espelho côncavo tivesse um raio de, aqui, ó, que é a distância do vértice ao centro, se tivesse um raio de 10 centímetros, o seu foco seria de 5 centímetros, a metade. Então, basicamente é isso. Agora vamos observar o que acontece nos espelhos convexos, quando dois raios paralelos incidem na sua superfície refletora. Gente, em espelhos convexos, os raios refletidos, está aqui, dois raios paralelos incidem nessa superfície, e esses raios refletidos, eles parecem divergir de um mesmo ponto F. Parece que eles estão saindo desse ponto bem aqui, ó. Mas não. Denominado foco do espelho. Parece que eles estão saindo desse ponto aqui, F, que é o foco do espelho, que está situado na interseção dos prolongamentos dos raios refletidos. Está aqui os raios refletidos, eu posso colocar uma reta tracejada, que é o prolongamento dos raios refletidos. Observe que eles vão interceptar aqui nesse ponto F, que é o foco do espelho. Então, gente, por causa dessa característica, os espelhos convexos podem ser chamados de espelhos divergentes. Olha aqui, eu botei os espelhos convexos, é a mesma coisa de chamá-los de espelho divergente. Todo espelho convexo é um espelho divergente, porque parece, a gente tem a sensação que esses raios refletidos estão saindo desse ponto aqui, ó, estão saindo, ó.
Diferente do espelho côncavo, que os raios eles se encontram no ponto F, convergem, está se encontrando. Aqui não, aqui é diferente, parece que está espalhando, parece que esse ponto F está emitindo os raios refletidos. Então, por isso que a gente diz que um espelho convexo é um espelho divergente, devido a essa característica. E a distância focal é a mesma fórmula do espelho côncavo. A distância focal, que é a distância entre o foco e o vértice do espelho, ela é igual a metade do raio do espelho, porque o raio é a distância entre o centro de curvatura e o ponto e o vértice do espelho, o centro de curvatura e o vértice. E o foco está dividindo isso ao meio. Então, a distância focal, que é a distância do foco até o vértice, vai ser a metade do raio. Beleza? Aí eu dei um exemplo. Parecido com o outro. Se o raio for de 10 centímetros, a distância focal vai ser de 5 centímetros. Tem que ser a metade. Construção de imagens de objetos. Gente, ainda que sejam muitos os raios que contribuem para a formação das imagens de objetos fornecidas por espelhos esféricos, vamos utilizar apenas os chamados raios principais. Como a imagem é geometricamente localizada no centro dos raios refletidos, escolhemos pelo menos 2 dos principais que partam de um ponto do objeto e incidam no espelho. Então a gente vai ver aqui as características dos raios principais, que são as seguintes. A primeira aqui esse raio aqui ele passa pelo centro de curvatura do espelho. Serve tanto para espelho côncavo como tanto para o convexo. Aqui, ó, raios que incidem na direção do centro de curvatura, ó, ele passa na direção do centro de curvatura. Quando eles refletem entre si mesmos. Ou seja, eles refletem na mesma direção. Vou explicar. Está aqui, o raio passa do centro e quando ele é refletido, ele permanece na mesma direção. Ó, ele passa do centro e volta para o mesmo lugar. Isso só acontece quando esses raios eles passam na direção do centro de curvatura do espelho. Observe aqui no espelho convexo. O raio ele incide no espelho e reflete. Observe que se eu fazer é claro que esse raio ele não vai atravessar esse espelho, porque aqui é um espelho convexo. A sua superfície refletora está no lado de fora. Então, observe aqui, gente, que se eu traçar o prolongamento do raio refletido, vai coincidir com o centro de curvatura. Se isso acontecer, o raio ele vai refletir na mesma direção do raio incidente. Vai coincidir. Vamos ver aí mais outras características dos raios principais. Vamos lá. Os raios que incidem paralelamente ao eixo principal refletem na mesma direção do foco. Tá aqui, ó, 2 raios. Esses raios aqui, só peguei esse exemplo desses 2 raios. Esses 2 raios paralelos, quando eles são paralelos em relação ao eixo principal. Ele tem a mesma direção, ó. Tem a mesma direção. Quando refletidos, eles vão se coincidir, vão se interceptar no foco, beleza? Isso serve tanto para um espelho côncavo como um convexo. Olha só no convexo. Raios paralelos ao eixo principal, quando eles refletem,
Observe quando eles estão refletindo e o prolongamento do raio refletido vão passar onde? No foco. Os raios refletidos nesse segundo caso não vai interceptar no foco, mas o seu prolongamento, ó, incidiu, refletiu, mas se eu traçar o prolongamento aqui, ou seja, esse prolongamento é como se o raio partisse do ponto F. Observe que o prolongamento aqui dos raios refletidos vão interceptar o ponto F. Então ele tem essa característica, os raios que incidem paralelamente ao eixo principal refletem na direção do foco. Outra característica, os raios principais. Raios que incidem na direção do foco refletem paralelamente ao eixo principal. Ó, tem aqui um raio que passa pelo foco, eles vão refletir paralelamente, ou seja, na mesma direção do eixo principal. Está aqui o eixo principal, né? O raio, ele incide, claro que ele tem que passar pelo foco. Quando ele incide no espelho, ele vai refletir paralelamente ao eixo principal. Beleza? Isso tanto para um espelho côncavo como convexo. Olha no espelho convexo. O raio, quando ele incide, observe que eu posso fazer um prolongamento aqui do raio incidente, observe que ele passa pelo foco. Se isso acontecer, esse raio refletido, esse raio incidente, quando ele refletir, ele vai ter que refletir paralelamente ao eixo principal do espelho. Vamos ver aqui a última característica dos raios principais. Então, gente, nesse caso aqui, ó, que eu coloquei aqui, raios que incidem na direção do vértice refletem simetricamente em relação ao eixo principal. Tem aqui o raio, está aqui o espelho côncavo, ele incide aqui no vértice desse espelho, ele vai refletir simetricamente, ou seja, parecido aqui com no raio incidente, olha só, simetricamente, ó, simetricamente. Observe que forma um ângulo aqui alfa, né? Ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Esse eixo principal é como se fosse a reta normal, que divide o ângulo incidente e o ângulo refletido. Olha aqui também aqui no espelho convexo. Raio que incide no vértice, ele reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Ó. Ele incidiu e refletiu simétrico. Esse raio aqui está simétrico a esse outro aqui. Ó. Por que isso aconteceu? Porque ele incidiu no vértice do espelho. Serve tanto para o espelho convexo quanto para o côncavo. Gente, para exemplificar aqui melhor, podemos construir a imagem de um objeto extenso AB. O objeto extenso AB, que ele foi colocado perpendicularmente ao eixo do espelho. Inicialmente, determinamos a imagem à linha, aqui a imagem à linha, que é a cabeça aqui desse objeto aqui, a imagem da cabeça dele, a linha, que está na extremidade do objeto A, que ele não está sobre o eixo do espelho. Então, para isso, escolhemos pelo menos 2 raios principais emitidos a partir de A. Eu coloquei aqui 2 raios, esse aqui paralelo ao eixo e esse aqui que passa no foco do espelho. E depois que eu coloquei isso, eu boto os raios refletidos. O encontro desses raios determina a imagem à linha. Está aqui, se encontraram bem, que vai determinar a imagem à linha. A imagem B' aqui de cima
da extremidade B, o pezinho, é obtida simplesmente traçando perpendicularmente ao eixo do espelho, passando por A. A gente pode classificar, gente, o tipo de imagem obtida analisando a interseção dos raios refletidos. A gente vai ver os tipos de imagens. Se, como eu coloquei aqui, ó, se a intersecção dos raios refletidos ocorre efetivamente, dizemos que a natureza da imagem é real. Imagem frente ao espelho. Então, isso acontece nos espelhos côncavos. As imagens obtidas pelos espelhos côncavos são imagens reais. As imagens fornecidas são imagens reais, porque as imagens elas estão em frente ao espelho. Então, a interseção, o cruzamento desses raios refletidos aqui, ó, o raio incidiu e refletiu. Ó. Eu construí essa imagem através desse cruzamento dos raios refletidos. Então, nesse caso, essas imagens vão ser reais, nesse caso aqui do objeto, a imagem desse objeto é real, e também ocorre em frente ao espelho. Isso caracteriza uma característica dos espelhos côncavos, construção de imagens reais. Já que no espelho convexo, como eu coloquei aqui, ó, se a intersecção dos raios refletidos é obtida pelo encontro entre os prolongamentos, que são essas retas aqui tracejadas, dos raios refletidos, dizemos que a natureza da imagem é virtual, imagem atrás do espelho. Então, a característica de um espelho convexo é construção de imagens virtuais, porque a imagem ela está sendo construída atrás do espelho, não na frente, como acontece no espelho côncavo. Outra construção de imagens aqui. Se os raios refletidos não se interceptam, dizemos que a natureza da imagem é imprópria, ou seja, apenas um borrão. Olha só, os raios aqui refletidos, ó, coloquei aqui dois raios provenientes aqui desse objeto, partindo aqui da extremidade A. Observe que os raios incidentes, eles não se encontram. Incidiu, refletiu e eles não se encontram. Como esses raios refletidos não se encontram, a imagem obtida por esse objeto aqui vai ser imprópria, ou seja, vai ser um borrão. Você não vai observar com nitidez o objeto, a imagem do objeto. Observe aqui que isso acontece quando o objeto ele é colocado no foco do espelho. Salientando que isso aqui é um espelho côncavo. Um espelho côncavo. Então, obrigado aí por assistir aí a aula. Forte abraço.